Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches. Pergunta de hoje na tela, a dúvida é a seguinte: muita gente fala que Zaqueu era ladrão. Por isso, disse a Jesus que devolveria o dinheiro a quem de direito, segundo a lei. Mas o texto em nenhum momento fala que Zaqueu era ladrão. Ele disse, se tivesse defraudado alguém, devolveria, e não que tinha defraudado alguém. Creio ser equivocada a interpretação de que ele era um ladrão. O que você acha? Muito obrigado, querida irmã. Vamos examinar esse texto. Para isso, convido você, vamos à minha lousa de explicações, aprender mais desse tema. Vamos lá? Então, vamos lá. Texto na tela. Lucas, capítulo 19, versículo 8, nos revela o seguinte: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se, preste bem atenção aqui, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esse é um texto que parece de alguém que era um pecador aqui em uma determinada área e está mudando. Será mesmo? Muitas pessoas tomam essa fala de Zaqueu, onde ele fala a respeito de defraudar, que significa basicamente extorquir, roubar ali aquilo que é de outra pessoa, e interpretam que Zaqueu de fato fazia esse tipo de coisa, que Zaqueu era um ladrão corrupto ali na cobrança de impostos. No entanto, nós temos um outro grupo de pessoas que entende o seguinte, que quando o texto usa ali um se, olha Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo, indica exatamente o contrário, que ele não fez tal coisa, que ele estava, na verdade, tendo ali um excesso de zelo. Ou seja, Senhor, se eu cheguei a esse ponto, eu resolvo, mas que, na verdade, então ele não teria chegado. Agora, o que estaria mais correto diante da narrativa toda, de todo o contexto ali narrado por Lucas? Qual seria a versão mais correta? Eu vou te mostrar nesse estudo que o texto aponta que Zaqueu era sim corrupto e que essa ideia de que ele não era ladrão, não era corrupto, ela está totalmente equivocada e, obviamente, o próprio texto nos dá essas informações. Então, fique comigo até o final para que você analise comigo todos os detalhes a respeito dessa questão. Vamos entender os motivos. Por que Zaqueu era sim, foi sim, melhor dizendo, um corrupto? Mas antes de te explicar, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade. Tem vídeo novo aqui no canal de segunda a sexta, 15 horas, para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. E eu vou deixar para você aqui um plus agora. No primeiro comentário fixado tem um link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis a Apocalipse em videoaulas. Observe que a Bíblia relata que Zaqueu, ele era maioral dos publicanos. Veja como Lucas, capítulo 19, versículo 2, narra pra gente essa realidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Eu quero que você guarde agora essas duas palavras que elas são muito importantes. Primeiro a palavra maioral e depois a palavra publicanos. Eu vou explicar para você primeiramente publicanos, depois a palavra maioral, que faz muita diferença a gente entender o que era isso, para entender a posição de Zaqueu. Os publicanos, eles eram judeus, então veja que nós estamos falando aqui de pessoas como Zaqueu, que era do povo de Deus, ali de Israel, vamos melhor assim dizer, que trabalhavam, esse tipo de pessoa, coletando impostos para quem? Para o governo romano. Então veja, o governo romano lá, liderado lá pelo imperador, ele escolhia judeus e colocava esses judeus lá no meio do povo judeu para coletar impostos. Obviamente que a fama desses publicanos era muito, mas muito ruim, principalmente perante a população dos judeus, pois os judeus os consideravam traidores. Por quê? Porque estavam trabalhando para um imperador, para um império, para um povo dos inimigos, que os oprimiam. Eles estavam trabalhando para esse povo e muitos deles, a gente sabe, eram desonestos. Em muitos casos, esses publicanos então trabalhavam com desonestidade, extorquia ali o povo judeu, o seu próprio povo, para enriquecer indevidamente, já que eles tinham certo poder ali de cobrança.
obviamente, manipulavam para cobrar a mais. Zaqueu é mencionado como sendo, então, uma espécie de chefe desses publicanos. O texto utiliza ali a expressão maioral, que significa exatamente que ele era um chefe. Ele estava à frente de um grupo de cobradores de impostos. E aqui nós já temos uma consideração importantíssima a ser feita. Você vai pensar agora comigo de uma forma lógica. A gente precisa, em muitos textos da Bíblia, olhar as entrelinhas, as palavras e significados delas fazem com que a gente consiga extrair informações. Então pense comigo o seguinte: se Zaqueu ele era o chefe dos publicanos, nós temos duas opções diante dele ser chefe. Ou ele sabia dos roubos que eram realizados pelos seus subordinados e se servia deles, ou seja, ele mesmo ordenava para que se cobrasse a mais, para que ele ficasse rico, e dessa forma então ele era conivente e se servia desse tipo de atitude. Essa é uma possibilidade. Ou a segunda possibilidade, ele sabia dos roubos, mas fingia que não sabia. Era omisso na punição da corrupção. Ou seja, ele ou fazia uma coisa ou fazia a outra. Então pense comigo o seguinte: somente com esse verso que fala a respeito dele ser maioral dos publicanos, nós já conseguimos entender de uma forma bastante profunda que Zaqueu tinha sim alguma culpa com relação a esse roubo, a esse defraudar, extorquir as pessoas. Seja ele se servindo do que era extorquido, seja ele sendo omisso. É quase impossível sustentar a ideia de que Zaqueu era um coitadinho, bobinho de um chefe muito honesto e que não sabia de nada que acontecia, que não ouvia falar nada das corrupções dos seus subordinados, das falcatruas realizadas ali nas coletas de impostos, já que naqueles tempos sabemos muito bem que ser publicano era quase sinônimo de ser ladrão. Mas Zaqueu seria então um coitadinho que chegou à chefia, sabe-se lá como, mas não sabia de nada. Obviamente, isso é praticamente impossível de acontecer. Mas agora nós temos mais informações dentro da transformação de Zaqueu que nos indica, sim, que ele era alguém que estava conivente com essa ideia de roubos. Observe comigo como a transformação de Zaqueu vai nos dar uma direção muito interessante, muito importante para a gente entender bem essa história. Após Zaqueu se esforçar para subir naquela árvore, para chamar a atenção de Jesus, e Jesus ter indicado então ali o seguinte: olha, Zaqueu, eu vou me hospedar na sua casa, eu vou comer com você. O que aconteceu? Houve uma reclamação geral das pessoas de que Jesus estava indo para a casa de um pecador. Não que todas as pessoas não fossem pecadoras, mas como nós dissemos já, os publicanos eles tinham uma fama muito ruim e de fato, eles faziam por merecer essa fama e eram muito odiados então pelo povo. Então não se esperava que um mestre, um rabi, alguém da qualidade de Cristo fosse na casa de uma pessoa desse tipo. Observe o texto em Lucas 19:7 que diz o seguinte: todos os que viram isto murmuravam, começaram então a se queixar dizendo que Jesus se hospedara com homem pecador, ou seja, um tipo de gente que não era aceitável. Zaqueu então se levanta e dirige a Jesus uma palavra surpreendente. E aqui é importante que a gente tenha bastante atenção, porque é nesse levantar de Zaqueu que nós vamos ter as maiores e importantes informações a respeito da sua transformação. Primeiro, diz o texto que ele resolveu dar metade da sua riqueza aos pobres. É o texto que nós lemos no início, Lucas 19, versículo 8. Isso aqui já não é algo fácil. Imagine que você levante agora e fale para Deus: olha, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. Não é algo simples de ser feito, mesmo para alguém que era rico como Zaqueu. Não sabemos o quanto ele tinha de riqueza, mas certamente isso ajudaria muitas pessoas necessitadas. Então o homem de fato estava muito decidido. No entanto, a segunda coisa que ele fez
fez é que chama a maior atenção e nos dá mais informações a respeito dessa transformação. Ele disse que se ele houvesse defraudado, ou seja, extorquido, roubado alguém, ele restituiria 4 vezes mais. E de onde que ele tirou esse número? Vamos entender um pouquinho essa base de restituição que nós temos lá na lei de Moisés. Sabemos que a lei de Moisés exigia que se restituísse com 20% de indenização algo que foi, por exemplo, roubado, ou seja, tinha que devolver o que foi roubado e dar mais 20% como forma de indenização. Você tem falas desse tipo em Levítico 6:5 e Números 5:7. Vamos ler Levítico 6:5 para você ter uma ideia. E o restituirá por inteiro, então ali o que se pegou, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte, ou seja, 20%. Aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. O que nós observamos é que Zaqueu ele foi além da lei de Moisés, oferecendo uma devolução maior, o que indica que ele realmente estava com uma mudança de vida impressionante em curso. Estava de fato acontecendo algo, uma transformação. Alguns argumentam que Zaqueu teria feito essa oferta além até do que a lei exigia, pois ele sabia que não tinha feito nada. Aqui, muitas pessoas, na minha opinião, erram quando afirmam isso. Olha, ele não fez nada, é por isso que ele ofereceu tanto. Mas esse argumento não se sustenta, pois não haveria necessidade alguma de Zaqueu mencionar um possível e grave erro se ele estivesse certo de que não o tinha cometido. Para que alguém vai levantar um erro que não cometeu? Além disso, é pouco provável que Zaqueu estava citando perante Jesus uma hipótese de um crime ou de vários crimes, quando disse se em alguma coisa tenho defraudado alguém. Eu vou te explicar fazendo uma análise das palavrinhas no grego. O termo a seguir, utilizado por Zaqueu, é restituo. Ou seja, ele utilizou ali restituo 4 vezes mais. No grego é essa palavrinha aqui, apodidomi, ok? E está sendo usado no tempo presente. O que significa isso? Indica que Zaqueu estava considerando isso como um fato decidido. Ou seja, Senhor, já decidi e já vai ser feito. E isso é da mesma forma que a outra resolução, onde ele diz, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Ele disse resolvo, no mesmo tempo presente aqui no grego. Qual que é a ideia? Já está sendo feito, eu já ordenei, já está resolvido. Então fica claro que Zaqueu estava diante de Jesus Cristo confessando os seus erros mais graves e promovendo o quê? Aquilo que nós chamamos de reparação, que é algo que nós devemos fazer quando é possível. E ele estava utilizando como base ali a lei de Moisés, fazendo até mesmo acima do que a lei exigia. E observe o que Jesus diz diante dessa atitude de Zaqueu em Lucas 19, versículo 9. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este, Zaqueu, é filho de Abraão, ou seja, é gente do povo de Deus. Então observe que Jesus viu a verdade na vida de Zaqueu através de palavras e atitudes concretas. Então Jesus viu conversão. Jesus não viu apenas oratória persuasiva e vazia para fazer graça na frente das pessoas. Jesus considera então de fato que Zaqueu ele era um ladrão e se converteu e fez reparação dos seus erros. É importante a gente entender que para haver a salvação é preciso haver arrependimento do fato concreto, ou de fatos, melhor dizendo, concretos da nossa vida e acompanhado da fé em Jesus Cristo. Zaqueu creu em Jesus Cristo e se arrependeu dos seus pecados, até daqueles mais graves. Então Zaqueu, de fato, se arrepende de fatos concretos que realizou. Ele era agora um ex-ladrão, portanto, um convertido, um salvo. Então concluímos que Zaqueu, sim, era alguém que se serviu do sistema ali de impostos romanos
para se enriquecer, para extorquir pessoas. Obviamente não sabemos os detalhes, mas ele sim realizou esses erros e fez reparação deles, e Jesus viu verdade nas palavras e elogiou Zaqueu, salvou este homem. Queria lembrar você, aqui no primeiro comentário fixado tem link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, e vou deixar mais um vídeo para você. Se eu estiver em pecado agora e Jesus voltar, eu não vou ser salvo porque eu não tive tempo de confessar esse último pecado que eu cometi? Eu vou explicar tudo sobre isso nesse vídeo em detalhes. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.